Os destaques dessa edição. A Assembleia entra com ação no Tribunal Superior Eleitoral para garantir a escolha do novo governador pelos deputados. Solidariedade quer que Henrique Oliveira assuma o governo e entra com recurso no STF para suspender cassação. Governador determina a retomada da duplicação da M70. Enchente. Defesa Civil coloca mais 8 municípios em situação de emergência. Justiça derruba ação que suspendia a atividade do Instituto Lula. Câmara autoriza parcelamento com descontos das dívidas das prefeituras com o INSS. Força-tarefa da Lava Jato diz que lei da repatriação está sendo usada para lavar dinheiro de propina. TSE marca para 6 de junho retomada do julgamento da chapa Dilma Temer. Quase metade dos americanos querem impeachment de Trump. Luverdense cala o Mangueirão. Busca empate com Paysandu e é campeão da Copa Verde. Calmaria no IML. Noite e madrugada sem registro de mortes por violência na cidade. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 5:48. Previsão do tempo. É de 80% a probabilidade de chover 24 milímetros, prevê o Climatempo. Manaus amanhece entre nuvens com temperatura de 26 graus aqui no sítio histórico da cidade. A máxima não deve ultrapassar os 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 94%. A velocidade do vento é de 5 km/h. Quarta-feira, 17 de maio, é o 137º dia do ano. Faltam 288 para acabar 2017. Dia de São Pascoal Bailon. Também é o Dia Mundial das Telecomunicações, Dia Internacional contra a Homofobia e o Dia Internacional da Internet. O Rio Negro subiu mais 3 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 79 centímetros. São normais as operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1498. 2 anos antes do descobrimento do Brasil, Vasco da Gama chegava à Índia. 1846, Adolf Sax patenteia o saxofone. 1925, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face é canonizada pelo Papa Pio XI. 1990, a Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade da sua lista de doenças mentais. 1974, Ernesto Geisel e Alfredo Stroessner assinam a ata de construção da usina hidrelétrica de Itaipu. 2012, morre Donna Summer, cantora norte-americana. 5:49 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Vamos logo às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Pellegrini, IML sem trabalho durante a noite e madrugada, se confirma? Confirma sim. Bom dia Eduardo Silva, bom dia Paulo Guerra, ouvintes do Jornal da Manhã. Se confirma, Paulo, nós não tivemos nenhuma morte registrada durante a noite e madrugada no Instituto Médico Legal. Apenas foram feitos exames de corpo de delito, violência, morte por violência em homicídio ou até mesmo em acidente de trânsito. Não houve aí durante a noite e madrugada. Essa pedra já vinha sendo cantada aqui pela radiodifusora no Jornal da Manhã e eu em particular, essa vagabundagem, esse estado de insegurança aqui ao longo da Avenida Getúlio Vargas. E um turista americano foi esfaqueado por um travesti na madrugada de ontem. É lamentável. Precisa que as autoridades tomem uma providência, que façam um arrastão. Pegue todo mundo, faça uma triagem, porque a vagabundagem é grande aí ao longo da Getúlio Vargas durante a noite e madrugada. É verdade, Paulo, você já vinha colocando, nós também estamos sempre colocando aqui na difusora também, Getúlio Vargas, Joaquim Nabuco, 10 de julho, principalmente, a 10 de julho a gente vem noticiando roubo de carro, alunos de um cursinho que tem ali na 10 de julho também, um pré-vestibular, são assaltados praticamente todo dia na saída do colégio ali, na saída, aliás, do cursinho, quando vão pegar o ônibus ou então vão para seus carros, praticamente todo dia tem assalto. Getúlio Vargas, Joaquim Nabuco, 10 de julho e ali naquela área da Matriz, todo dia tem assalto, Paulo. É um estado de insegurança e que uma providência precisa ser tomada. O centro da cidade realmente está sem segurança e já faz algum tempo, Pellegrini.
Pois é, Paulo, a gente pede aí para os policiais da 24ª SICOM, que é quem tomam conta dessa área, e que tenham um pouco mais aí um pouco mais de ação para combater essa bandidagem no centro da cidade. Mas é uma questão, Paulo, que tem que ser com urgência, que todo dia a gente registra assalto. A gente reconhece o trabalho da polícia, que geralmente prende, depois os caras estão soltos de novo na rua, mas a questão do centro precisa de um cuidado especial, porque todo dia, e agora combinando inclusive com morte. Pois é, já se faz necessário, inclusive, que o centro histórico da cidade seja sitiado pelo menos durante uma vez por semana, assim um dia de sexta-feira, por exemplo, não é, Pellegrini? Paulo, os dias que são mais aí, né, procurados pelos bandidos, sexta-feira, eles atacam realmente. Quem é que não presenciou? Quem presencia, Paulo? Estudante que pega ônibus na Getúlio Vargas, eu duvido se não tenha um que nunca tenha presenciado um assalto. Alberto Pellegrini, a movimentação do transporte coletivo neste fim de madrugada e início de manhã. Tranquila, Paulo, nós já passamos pelas garagens da União Cascavel, da Global Green, né, que fica em nosso caminho, e também já fizemos contato com a empresa Líder. Então tá tudo tranquilo no transporte coletivo até o presente momento. Nós devemos ter novidades, Paulo, vão vir assembleias por aí em relação ao transporte especial que leva o trabalhador para o distrito industrial. São aproximadamente 1.600 carros, né, 1.600 carros de transporte especial que poderão parar aí na próxima semana. Estava conversando com o Enoque, que é o presidente do Sindicato do Transporte Especial. Pode ser que venha alguma novidade por aí, caso não haja acordo com o sindicato patronal. Portanto, um acordo com o sindicato patronal tiraria então esse foco de paralisação, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, mas o acordo parece estar difícil de chegarem, né, a um acordo entre as duas partes, mas nós vamos aguardar, vamos ficar de olho, mas provavelmente nós teremos aí uma paralisação. Uma paralisação, o distrito industrial seria bastante afetado, não é, Alberto Pellegrini? Praticamente todo, né, Paulo? Porque o trabalhador do distrito, ele usa... Depende desse transporte. O transporte especial, e quando eles param, que geralmente é na rotatória do bairro Armando Mendes e na rotatória da Suframa, ou seja, os acessos para o distrito industrial, eles são obstruídos, né? São com vários carros parados, ônibus parado, e com certeza o distrito nesse dia teria aí um dia paralisado também. Pellegrini, o trânsito na cidade, como é que está agora? Nesse momento, Paulo, tranquilo, né? Nós temos aí a Avenida Grande Circular com grande movimentação, sem dúvida nenhuma, a maior movimentação na cidade nesse momento dá-se na Avenida Grande Circular. São ônibus do Terminal 4 e do Terminal 5, esses terminais que abastecem aí as duas maiores zonas da cidade, que é a Zona Norte e a Zona Leste, além dos ônibus que vão para o Distrito Industrial pela Avenida Grande Circular também. Então isso, Paulo, deixa a avenida aí, que é conhecida também como Altasmirim, com a maior movimentação. Entretanto, os semáforos estão funcionando, não tem nenhum tipo de acidente registrado, tem pista molhada, choveu na madrugada para cá, para essa área, Paulo, no mais tudo tranquilo, nenhuma pane mecânica ou nenhum acidente que pudesse atrapalhar o tráfego de veículos nessa madrugada. Daqui a pouco Alberto Pellegrini vai voltar com o noticiário policial. Bom trabalho para você. Tudo bem, Paulo, daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações, sim, destacando também algumas ações da polícia, alguns assaltos que ocorreram na cidade, inclusive de um roubo a uma igreja. Rapaz, o bandido levou, né, um equipamento de som da igreja, aí esse equipamento foi devolvido logo depois, e o bandido, antes de deixar a igreja, Paulo, ele defecou toda a sacristia. É um bandido ruim do estômago, mas o equipamento foi devolvido àquela Casa Santa. E o aparelho foi devolvido, o equipamento foi devolvido pela própria mãe do bandido. Pela própria mãe do bandido, Paulo, que se ela chega um pouquinho antes, ia ser convidada a ajudar na limpeza. Mas antes que isso acontecesse, os próprios homens de Deus fizeram a limpeza do local. 5 horas e 56 minutos em Manaus.
Com investimento de 2 milhões, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Manaus CUT, lança nesta quinta-feira o edital Concurso Prêmio Manaus e Conexões Culturais 2017. Ao todo serão contemplados 75 projetos em diferentes módulos financeiros voltados às artes e à cultura. Primeiro rei de Israel e Judá, o jovem Davi, é considerado uma lenda pelas 3 grandes religiões monoteístas. Pelos judeus, é visto como o eterno rei de Israel, de cuja linhagem viria o Messias. Pelos cristãos, o precursor da linha de Jesus Cristo. Pelos muçulmanos, profeta e rei de uma grande nação. Segundo a tradição religiosa, o rei é considerado o autor de mais da metade dos 150 salmos do livro bíblico dos Salmos. E para contar a história do mais famoso dos reis de Israel, o Teatro Amazonas recebe de amanhã até o dia 21 o Rei Davi, composto pelo suíço Arthur Honegger, no Concerto Bradesco 3. O espetáculo integra as atividades do 20º Festival Amazonas de Ópera, realizado pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura, em parceria com o Fundo de Promoção Social. Hemon convoca doadores para doação de sangue urgente. A Fundação Hemoan convoca doadores voluntários, portadores de todos os tipos sanguíneos, para doar sangue, a fim de assegurar o estoque de sangue do Hemocentro, que se encontra abaixo da média. Os interessados em doar sangue podem se dirigir à sede do Hemoan, localizado na Avenida Constantino Neri, que funciona em expediente normal, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Para doar sangue, é necessário apresentar documento oficial com foto. A pessoa precisa ter entre 18 e 69 anos. Menores de idade também podem doar, mas devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis. As pessoas também precisam estar bem de saúde e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas anteriores à doação. Também não é preciso estar em jejum para doar sangue. Informações 3655-0140. Essas e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Fabrício Nascimento para o Jornal da Manhã. 5h58. Servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura CEINFRA e da SUAB receberão vacinação contra a gripe H1N1, a influenza, nesta quarta-feira, a partir das 8:30 da manhã, em campanha realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Inserida no contexto da campanha nacional de vacinação contra a gripe, a campanha será direcionada aos servidores da CEINFRA e SUAB, com prioridade aos grupos de risco composto por gestantes, idosos e portadores de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. A Secretaria Municipal de Saúde informou que as vacinas serão aplicadas mediante a apresentação do cartão de vacinação. A atividade será realizada no auditório da CEINFRA a partir das 8h30. A Igreja de São José Operário, no bairro da Praça 14, está convidando os fiéis para o novenário de Nossa Senhora Auxiliadora, que está sendo realizado desde a última segunda-feira, estendendo-se até o próximo dia 24. Na programação consta a realização diariamente do terço, da Santa Missa e da consagração. Todos os devotos católicos estão convidados. 6h04 em Manaus. A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas vai oferecer 300 consultas oftalmológicas aos moradores do município de Novo Airão. A ação faz parte do programa Amazonas Saúde Itinerante e será realizada a partir de hoje até sexta-feira. A nova Central Sindical de Trabalhadores abre as inscrições para o curso de Informática Básica, Operador de Caixa e Relacionamento Interpessoal 3 em 1. Totalmente de graça e com certificação, disponíveis 120 vagas para maiores de 16 anos. As aulas terão início no dia 1º e término no dia 30, com carga horária de 6 horas, isso do próximo mês. Para a realização da inscrição, é necessário cópia de todos os documentos. As aulas serão ministradas na sede do NSTAM Roraima, na Rua Professor Abílio Alencar, no Alvorada 2, em frente à Fundação Bradesco. Para garantir investimentos para a saúde pública e a infraestrutura do interior, o governador Davi Almeida anunciou que nos próximos dias deve ir a Brasília para articular junto ao Banco do Brasil recursos da ordem de 300 milhões de reais. Esse recurso será dividido e investido na saúde. De acordo com ele, a articulação com o governo federal e políticos amazonenses em Brasília será essencial para garantir os investimentos para o estado. Um prédio com 7 salas na zona leste de Manaus deve ser disponibilizado para abrigar os indígenas venezuelanos da etnia Waral, anunciou o governador em exercício do Amazonas, Davi Almeida, ontem.
A medida faz parte de um plano emergencial de ajuda humanitária aos indígenas. Segundo o governador, o prédio que funcionava um projeto social do governo chamado Projeto Cidadão, no bairro do Coroado, será disponibilizado para abrigar os indígenas venezuelanos que estão no viaduto próximo à rodoviária de Manaus. O governador Davi Almeida anunciou na manhã desta terça-feira que pretende lançar um plano emergencial para cuidar da segurança pública do interior. De acordo com ele, o modelo de operação integrada entre os órgãos deverá ser implementado nos municípios. Davi Almeida disse que já se reuniu com a cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas para traçar os planos de ação. Nós queremos poder alugar uma aeronave e chegar nos municípios mais distantes com um efetivo de até 50 homens e então realizar operações, buscas e blitzes para reduzir os índices de criminalidade no interior, afirmou ele. 6h07 em Manaus. A Escola Superior de Ciências da Universidade do Estado do Amazonas recebeu ontem homenagem na Assembleia Legislativa do Estado. A solenidade reuniu alunos, professores, deputados e o reitor da UEACLE, Rinaldo Costa, no plenário Rui Araújo. A homenagem é pela contribuição da formação de excelência de profissionais na área das ciências sociais e foi proposta pelo então deputado estadual, hoje governador, Davi Almeida. A Procuradoria Regional Eleitoral do Amazonas expediu recomendação aos representantes legais e dirigentes de órgãos e entidades públicas, federais e estaduais no Amazonas para que adotem as medidas necessárias para coibir as condutas proibidas em período eleitoral no âmbito das repartições públicas, incluindo atos de campanha nesses locais. As eleições suplementares para o cargo de governador do Amazonas estão marcadas para agosto. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Começam as reclamações quanto à falta de pagamento de alguns setores da administração municipal. Um desses setores, talvez o de maior prioridade, é o setor da limpeza pública. Alguns garis que fazem a coleta do lixo todos os dias dizem que a falta de pagamento já caminha para o segundo mês. Esse atraso causa um desequilíbrio na renda familiar desses trabalhadores, já que muitos deles compram fiado nas tabernas de supermercados, comprometendo-se em pagar no final do mês, quando costumeiramente sai o pagamento. Um dos garis que nos procurou disse: qual é a taberna ou supermercado que aguenta todo esse tempo sem receber? Eles fecham as portas para nós quando queremos comprar alguma coisa e só libera as compras depois que pagamos a conta anterior. E aí o que nos resta é procurar outro pequeno comércio para tentar comprar nosso alimento. No final, quando o dinheiro sair, só vai dar para pagar o que compramos fiado. Pois é, Paulo, esses trabalhadores deveriam receber seus vencimentos em dia. São trabalhadores que, independente de dia e horário, enfrentam sol e chuva, correndo atrás de um caminhão sujo e mal cheiroso, suando e submetendo-se à insalubridade do carro coletor para levar para casa o pão de cada dia. E quando chega o dia de receber, vem a triste notícia que não haverá pagamento. Mas, segundo uma fonte que não quis identificar, a prefeitura tem dinheiro, não paga porque não quer. Talvez seja essa a construção da nova história para Manacapuru, frase que identifica o slogan da nova administração. E aí vem a lembrança do saudoso Washington Luiz Regis da Silva, o prefeito que fincou sua marca de bom pagador. Esse não falhava. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h10 em Manaus. Com o fim do inverno chegando, o prefeito Arthur Virgílio Neto decidiu antecipar o pacote de obras de verão na cidade. A largada foi dada nesta terça-feira na Zona Norte, com mais de 400 homens envolvidos na recuperação das ruas da cidade Nova 1, 2, 3, 4 e 5, além de 23 núcleos do bairro e dos conjuntos Oswaldo Frota, Canaranas e Francisca Mendes. Estamos dando o pontapé inicial para um grande programa de verão que começa aqui na Cidade Nova. Teremos tapa-buraco, teremos meio-fio, sarjeta, o reforço da iluminação LED. Nós temos tudo aquilo que é necessário, a começar pela drenagem, para nós tocarmos um bom projeto. Vamos estar em vários bairros simultaneamente e pretendemos fazer, eu espero, entre 100 e 200 quilômetros de recapeamento completo, perfeito, ao lado de uma operação tapa-buraco vigorosa. Nós teremos a CEMIF nas ruas, as secretarias nas ruas, prefeito e vice-prefeito nas ruas.
E estamos vendo ainda dinheiro, isso é com dinheiro nosso agora, estamos vendo com dinheiro de fora, o que arranjamos do governo federal, para nós fazermos uma coisa mais ampla, maior ainda. Estamos procurando a parceria com o governo do estado, para nós juntarmos as forças e podermos fazer aquilo que deveria ter sido sempre o comando do bom senso. Então nós estamos prontos, estamos com uma bateria de força própria muito expressiva, entraremos com empresas terceirizadas também e eu creio que será um grande verão que, a meu ver, a gente decreta hoje. Tomara que o céu concorde com isso. Dentre as demais áreas mapeadas para serem atendidas pela CEMIF estão São José, na Zona Leste, alguns bairros da região central da capital e outras zonas. Inscrições para estágio em Direito na Defensoria terminam nesta sexta-feira. A Defensoria Pública do Amazonas, por meio da Escola Superior da Defensoria, segue com inscrições para preenchimento de 20 vagas de estágio em Direito até sexta-feira, dia 19. As vagas são prioritariamente para as unidades da instituição na Zona Leste de Manaus. Para realizar a inscrição, o candidato deve apresentar documento original com foto. Poderão participar da seleção estudantes do 4º ao 9º período do curso de Direito de instituições públicas ou privadas de ensino superior, reconhecidas pelo Ministério da Educação, regularmente matriculados e com frequência regular. O processo seletivo tem validade de 1 ano, podendo ser prorrogado até 2 anos, com jornada de 20 horas semanais, distribuídas em 4 horas diárias pelo período da manhã. Ao estagiário será oferecida uma bolsa no valor mensal de R$ 779, auxílio transporte no valor de R$ 132, além de seguro contra acidentes pessoais. O edital da Escola Superior da Defensoria Pública está disponível no site defensoria.am.gov.br. Os interessados poderão se inscrever das 8 às 17 horas na sede da Escola Superior, na Rua 24 de Maio, 321 Centro. As provas de conhecimentos específicos acontecerão no dia 4 de junho, das 8 às 12, em local ainda a ser definido. Essas e outras notícias você acompanha pelo portal Difusora 24h.com. Eu sou o Fabrício Nascimento para o Jornal da Manhã. 6h13 e a Suzan está levando atendimento gratuito de oftalmologia para o interior. Vamos reforçar esta informação. A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, a Suzan, está oferecendo 300 consultas oftalmológicas aos moradores do município de Novo Airão, município a 115 quilômetros de Manaus. Essa ação, que faz parte do programa Amazonas Saúde Itinerante, começa nesta quarta-feira e segue até a sexta-feira. De acordo com a coordenadora do programa, Carmelita Alves, idosos e crianças com idades entre 6 e 14 anos terão prioridade no atendimento. O projeto tem o apoio da administração municipal, que cedeu um espaço na sede da Secretaria Municipal de Saúde para a realização dessas consultas. Criado em 2006, o programa Amazonas Saúde Itinerante permite que moradores do interior tenham acesso a serviços de saúde que ainda não chegaram a todos os municípios. Essas e outras informações você acompanha no portal Difusora 24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. 6h14 em Manaus. O presidente interino da Assembleia Legislativa do Estado, Abdala Fras, do PTN, ingressou ontem com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral para que seja suspensa a eleição já marcada pelo Tribunal Regional Eleitoral e entregar nas mãos dos 24 deputados estaduais a escolha do novo governador. Queremos apenas que se cumpra a Constituição Federal. O governador deve ser escolhido de forma indireta pelos deputados de acordo com o que determina a legislação, alegou ele. A ação está tramitando no TSE e até esta quarta-feira deve ser distribuída ao ministro relator. Mas o Partido Solidariedade apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal contra a cassação do mandato do vice-governador Henrique Oliveira, filiado à legenda. O pedido será analisado pelo ministro Ricardo Lewandowski. No recurso, o partido pede uma decisão liminar provisória para suspender a cassação e, consequentemente, empossar Henrique Oliveira, governador do estado. Na ação apresentada ao STF nesta terça-feira, o Solidariedade diz que o julgamento no TSE não analisou a conduta de Henrique Oliveira individualmente, ou seja, atos imputados exclusivamente a ele, e acrescentou que não havia acusação direta contra o vice-governador. 6h16. Defesa Civil coloca mais 8 municípios em situação de emergência devido à enchente. Mais 8 municípios entraram em situação de emergência devido à enchente no Amazonas. A Defesa Civil deu parecer favorável aos decretos de emergência e, para atender aos afetados, a segunda fase da mega operação de ajuda humanitária já está sendo montada pelo órgão. O secretário de Defesa Civil do Amazonas, coronel e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Fernando Pires Júnior,
explica sobre o início dessa ajuda humanitária. É verdade, nós entramos agora com 8 novos municípios em todo o Amazonas que entraram na situação de emergência. Esses 8 novos municípios, a maior parte deles era calha dos Solimões, totalizando agora 42 mil famílias afetadas pela enchente, e o governo do estado, juntamente com o governo federal, vão ao encontro e apoio às famílias afetadas. Estamos numa mega operação agora com 900 toneladas de ajuda humanitária para esses 8 municípios que foram afetados pela enchente. A maior parte dessa ajuda provém do governo do estado, onde o governo mais uma vez mostra sua mão forte em apoio à população ribeirinha, às famílias afetadas pelo desastre de enchente. Os novos municípios em emergência são Amaturá, Anamã, Anori, Coari, Iranduba, Manacapuru e Caapiranga, na calha dos Solimões, e Itacoatiara, no Médio Amazonas, que juntas somam quase 21 famílias prejudicadas nas zonas urbana e rural das cidades. No total, são 21 municípios em situação de emergência devido à enchente: Guajará, Ipixuna, Eirunepé, Itamaraty, Carauari, Juruá, Canutama, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Tapauá, Tabatinga, Tonantim e Santo Antônio do Içá. Em situação de emergência devido ao deslizamento de terra, constam Manacapuru e Tefé. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. 6h18 em Manaus. Governador Davi Almeida dá ordem de serviço para a duplicação de mais 17 quilômetros da rodovia M70. Em cerimônia realizada na manhã de ontem na entrada da comunidade de Paricatuba, em Iranduba, o governador Davi Almeida deu a ordem de serviço para a duplicação de mais 17 quilômetros da rodovia AM070 até a ponte do Rio Ariaú, cuja conclusão está prevista para setembro vindouro. Ele lembrou que 18 quilômetros da estrada já foram duplicados na gestão do ex-governador José Melo. Essa obra já está licitada, os recursos estavam em caixa, não existe recurso novo, é recurso que já estava em caixa, e nós estamos dando a ordem de serviço hoje. Um grupo de moradores do ramal da Cachoeira do Castanho, liderado pela presidente da comunidade, Marta Piloneto, aproveitou a presença do governador para clamar pelo asfaltamento da vicinal. Porque não tem condição de andar nem a pé. Aonde mora mais de 250 famílias. A pessoa não pode ficar doente, nossos produtos estragam. O turismo rural que nós temos boto, temos trilha, não consegue ninguém trafegar. Pelo amor de Deus, governador. Eu sei que você entrou agora, mas olhe com atenção. Na coletiva de imprensa, o governador respondeu: Desconheço essa questão, eu ainda estou tomando ciência de toda a estrutura do governo para poder te dar uma resposta concreta para o pessoal da Cachoeira. Durante o seu discurso, Davi Almeida prometeu ajudar as prefeituras de Iranduba e de Manacapuru a melhorarem a malha viária da zona urbana e também das comunidades do interior. Nós vamos juntos dar a ordem de serviço lá em Manacapuru, assim como vamos dar a ordem de serviço lá em Iranduba. O estado todo está precisando de investimentos em infraestrutura para que possa melhorar as condições das ruas dos nossos municípios. O anúncio animou o prefeito em exercício de Iranduba, Eduardo Cavalcante. E a gente ficou, contente com a boa vontade dele de organizar nosso município, pavimentar nossas estradas, nossas ruas estão precisando de asfalto, nossas vicinais precisando de tapar buraco. Vou tentar fazer um agendamento com ele e a gente conversar mais sobre o nosso projeto, não só pavimentação, mas sim também na saúde, na educação, tentar melhorar as situações do nosso município. O governador Davi Almeida prometeu executar políticas públicas rápidas, de impacto e com ampla transparência durante esse curto período em que estará à frente do executivo estadual. Hoje, segundo o governador, será anunciado um plano emergencial para a área de saúde. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. Polícia. O que aconteceu na noite madrugada, Alberto Pellegrini?
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial. Agora sim, agora vai. Pronto socorro, 28 de agosto. Plantão considerado tranquilo durante a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada, foi vítima de estocada de faca, levou uma facada. Tudo aconteceu ali na área do bairro da Matinha. Uma outra pessoa deu entrada, vítima de agressão física. Foram murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. O fato deu-se na área do bairro de São Geraldo, ali pertinho do Bariri. O Bariri está debaixo d'água, mas a peia come ainda lá no Bariri. E ontem uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Pronto socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. A movimentação também foi considerada tranquila. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, queda de moto, ocorrido por volta de 19h30. Era noite de ontem. Tudo parecia tranquilo quando o homem caiu de sua máquina, caiu de seu cavalo do cão na área do bairro Zumbi dos Palmares. As informações dão conta de que ele estava fazendo pirueta, era para cima e para baixo, com a moto sem a descarga, perturbando todo mundo, até que ele perdeu o equilíbrio, caiu no asfalto, ficou todo ralado, ralou o rosto, estava sem capacete, deu entrada na unidade de saúde no pronto-socorro João Lúcio. Pronto socorro, Platão Araújo, um homem conhecido como Davi, o nome dele é Davi. O sujeito conhecido como Davi estava endiabrado lá na área do bairro Jorge Teixeira. O Davizinho, armado com um pedaço de pau, saiu dando paulada em seus oponentes após uma briga de bar, após uma bebedeira de sinuca. O Davi, sujeito franzino, mas com um pedaço de pau na mão, é um perigo. E o Davizinho derrubou dois, mandou dois para o pronto-socorro Platão Araújo e fugiu com a arma do crime, um pedaço de pau. As duas pessoas que levaram pauladas foram medicadas, posteriormente liberadas e saíram ainda meio tontos à procura do Davi. O Davi parece que mora ali na área da rua Laços do Amor, no bairro Jorge Teixeira. E mais de polícia. Júnior Pereira da Silva, de 20 anos, o conhecido Tchonga, é suspeito de ter cometido roubos a comércio lá no bairro Urucu, no município de Coari. A Secretaria de Segurança, a Polícia Militar, agindo não só na capital, mas também no interior. O Tchonga foi preso pela Polícia Militar durante uma ação policial. Parte do dinheiro roubado do estabelecimento ele já tinha estourado com cerveja, com cachaça e com mulheres lá na área do município de Coru. Ao todo, os policiais apreenderam ele e R$116 em espécie. O dinheiro foi utilizado, como já disse, para a compra de drogas e uma boca de fumo localizada lá na rua Progresso, no bairro Nossa Senhora de Nazaré, lá no município de Coari. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Cerca de 10 quilos de drogas foram apreendidas. Toda essa droga estava em uma embarcação no município de Tabatinga. A polícia, durante vistoria no barco, os cães da PM ficaram farejando, igual aquele da novela lá, o cão lá, aquele cachorro lá da Major da novela, lá da Geisa, a namorada do Zeca, tem um cachorro daquele que fareja, né? Pois bem, lá no município também, lá em Tabatinga também tem desse cachorro, e eles farejaram as mesas de plástico que estavam lá na área do barco. Daí os cachorros ficaram por lá, disseram onde tinha droga, aí a polícia chegou junto e encontrou 10
quilos de droga. Tá aí, o cachorro farejador de droga fez bonito lá no município de Tabatinga. A travesti Vanderlei Pinheiro da Silva foi presa. Ele participou da tentativa de latrocínio contra um turista norte-americano na madrugada de terça-feira. O crime aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Manaus. Aliás, o centro de Manaus precisa urgentemente de maior policiamento. A bandidagem na rua 10 de julho, principalmente 10 de julho, Getúlio Vargas e também a Joaquim Nabuco, o negócio tá frouxo e a bandidagem tá fazendo graça. E também agora esse travesti aí foi preso graças ao grande trabalho da polícia que prendeu esse travesti. Ele foi preso, confessou o crime e disse que só vai falar agora na frente de um juiz. Eu tenho muito a contar, sabe, seu delegado, mas só na frente do juiz falou o travesti. Vai te contar, só na frente do juiz é que ele vai falar, segundo ele. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, graças às ações da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança como um todo, operações em todos os bairros da cidade e a movimentação policial nas delegacias foram poucas, atendimentos no pronto-socorro também. Ontem no CGPO, o Coronel Guedes já conversava com o Coronel Guedes hoje pela manhã e ele me falava eu perguntava sobre ele, sobre ocorrências policiais, e o Coronel Guedes me dizia que estava tudo tranquilo. Ele estava de CGPO ontem, a Polícia Militar em todas as zonas da cidade, ao comando do Coronel Davi Brandão, e nas ruas, participando nas operações, o Coronel Walter Cruz. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, chegava hoje no Instituto Médico Legal e pediu o livro da capa preta do Jefferson, que estava de plantão hoje na permanência. Ao abrir as páginas da capa preta, nenhuma morte por violência. Eu não acreditava e eu abri de novo, olhava de novo e nenhuma morte por violência aconteceu na noite e madrugada. A pedra do Instituto Médico Legal está criando teia de aranha. Entretanto, a equipe do Dr. Jefferson Mendes realizou nas últimas 24 horas. Até isso foi pouco. Apenas 49 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Em tempo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um grave acidente de trânsito aconteceu agora há pouco na entrada do bairro Parque Mauá, no Distrito Industrial, nas proximidades da rotatória da Multibras, ali depois da Avenida Grande Circular. O motoqueiro está no asfalto. Se faz necessário com urgência a presença de uma viatura do SAMU. Repito, na entrada do bairro Parque Mauá, no Distrito Industrial, um grave acidente envolvendo o motoqueiro. Ainda de trânsito, nas proximidades do Colégio da Polícia Militar, Unidade 1, no bairro de Petrópolis. Pais de aluno estão com cartazes, estão por lá fazendo uma movimentação em prol da permanência do Coronel César Gomes como gestor da escola do bairro de Petrópolis. Os pais de alunos sabem, reconhecem que o Coronel César Gomes foi o melhor diretor de escola que já apareceu lá na Unidade 1 do Colégio da Polícia Militar, e nesse momento estão se manifestando.
A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. O sorteio 1931 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 24 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio acontece às 20 horas no horário de Brasília desta quarta-feira em Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. Se aplicado na poupança, o prêmio renderia cerca de 120 mil por mês. Com o valor, seria possível comprar ainda 160 carros de luxo. Para que tudo isso? Os números da dupla Sena, concurso 1643. Primeiro sorteio, dezena é 01, 21, 22, 43, 47 e 50. Segundo sorteio, 03, 04, 09, 19, 21 e 26. Acumulou nas duas faixas. A quina continua acumulada. A estimativa de prêmio para hoje já é de 14 milhões e meio. A quadra saiu para 89 apostas, cada uma recebe R$8.930,11. Dezena é sorteada às 08, 36, 40, 56 e 64. Repetindo. 08, 36, 40, 56, 64. A Time Mania concurso 1032, time do coração, Inter do Rio Grande do Sul. O prêmio está acumulado em 20 milhões e 500 mil reais. 6 números, 18 apostas, cada uma recebe R$13.136,84. E as dezenas sorteadas foram 14, 17, 49, 62, 64, 77 e 79. Repetindo. 14, 17, 49, 62, 64, 77 e 79. E finalmente vamos à Lotomania, concurso 1762, dezenas sorteadas 01, 02, 08, 19, 25, 32, 39, 47, 54, 59, 67, 70, 72, 79, 80, 83, 84, 89, 95 e 97. Não houve acertador, 19 acertos, uma aposta R$262.650,99. 18 acertos, 115 apostas ganhadoras com premiação individual de R$1.427,45. Tribunaça de novo. Nacional, Rio Negro e Penharol foram absolvidos da acusação de utilizarem jogadores irregulares. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, TJDM, na noite desta terça-feira. A votação dos auditores do tribunal terminou empatada em 4-4 e o voto de Minerva foi dado pelo presidente do tribunal, Edson Rosas, que votou a favor da absolvição dos clubes. As semifinais do Campeonato Amazonense serão entre Nacional e Princesa de Solimões, Faixa e Manaus. As datas devem ser definidas até o fim da semana. O negócio funcionou bem. Os jogos de ontem, Libertadores da América. Zulia 0, Nacional do Uruguai também 0. Atlético Mineiro 4, Godoy Cruz 1. Libertar 1, Sport Boys também 1. Brasileirão Série B. Paraná Clube 2, Goiás 0. Ceará 0, Boa Esporte Clube também 0. Brasil de Pelotas 1, Londrina também 1. Libertadores da América hoje. Às 19h30 jogam The Strongest e o Santos. 21h45, São Lourenço de Almagro e Flamengo. No mesmo horário, Lanús de Chapecoense e Universidade Católica e Atlético Paranaense. Pela Copa do Brasil tem Grêmio e Fluminense às 21h45 e mais Palmeiras e Internacional. E pela Copa do Nordeste às 21h45 jogam Sport e Bahia. Luverdense é campeão da Copa Verde. O time mato-grossense empatou o jogo de volta contra o Paysandu por 1-1 no Mangueirão, mas por ter vencido a ida por 3-1, garantiu o título do torneio regional e acabou o sonho do bicampeonato Alves Celeste. Em apenas 13 anos de existência, o Verdão do Norte conquistou o título mais importante de sua curta história, longe de casa, mas a festa promete ser grande lá em Lucas do Rio Verde. Além do troféu da Copa Verde, o Luverdense ganhará R$180 mil de bonificação da CBF e uma vaga direta nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2018. O título deste ano da Copa Verde faz com que o Mato Grosso seja o maior vencedor do torneio com 2 troféus. Em 2015, o Cuiabá levou o caneco após vencer outro paraense, o Clube do Remo. A renda no Mangueirão foi de R$700 mil. Últimas notícias. O Brasil abriu 59.856 vagas em abril, de acordo com dados do CAGED, informados pelo Ministério do Trabalho. Foi o melhor resultado para o mês desde 2014.
Os dados divulgados hoje consideram apenas os empregos com carteira assinada. A Anvisa decidiu incluir o cannabis sativa, nome científico da maconha, na relação de plantas medicinais. A inclusão não significa liberação do uso, plantio e comercialização da cannabis ou de produtos derivados para fins terapêuticos. Contudo, é a primeira vez que a Anvisa reconhece a planta da maconha in natura como contendo propriedades terapêuticas. O empresário Ike Batista, que está em prisão domiciliar, pode voltar para a prisão se não pagar fiança de 52 milhões de reais hoje. A defesa do empresário já disse que não há como pagar porque 900 milhões continuam bloqueados pela justiça. A polícia uruguaia deteve 2 cidadãos brasileiros acusados de clonar cartões de débito e utilizá-los em caixas eletrônicos de Montevidéu, informou nesta terça-feira o Ministério do Interior uruguaio em comunicado. A manobra foi descoberta depois das denúncias recebidas e da realização de uma investigação em um dos caixas usados nos delitos pelos brasileiros que são especialistas. O governo da Colômbia e o ELN reiniciaram nesta terça-feira em Quito, no Equador, os diálogos para superar meio século de conflito em um segundo ciclo de discussões para diminuir a violência, indicaram ambas as partes. Delegados do novo governo de Juan Manuel Santos e do Exército de Libertação Nacional, única guerrilha ativa na Colômbia, se reuniram com o presidente em fim de mandato Rafael Correa, anfitrião e facilitador das negociações iniciadas no mês de fevereiro. Os mexicanos aclamavam hoje justiça pelo assassinato do jornalista Javier Valdez, especializado em crime organizado, cuja morte provocou uma onda de indignação. Valdez foi baleado na segunda-feira ao meio-dia em Culiacán, capital do estado de Sinaloa, no noroeste do país, perto dos escritórios do Rio Doce, o semanário que fundou em 2013 que se converteu em uma plataforma a partir da qual narrou os estragos da violência e do narcotráfico. Valdez também era correspondente do jornal mexicano La Jornada e colaborador da agência France Press há mais de uma década. O jornalista será cremado em Culiacán, sua cidade natal, nesta terça-feira. As coisas ficaram complicadas para Donald Trump depois que o ex-diretor do FBI, James Comey, relatou que o presidente dos Estados Unidos pediu o fim das investigações sobre a interferência da Rússia nas eleições americanas. A informação foi divulgada pelo jornal New York Times e, se confirmada, implica o magnata no crime de obstrução de justiça, o que poderia levar a um pedido de impeachment do presidente americano. Uma pesquisa publicada pela empresa Public Policy Polling aponta que 48% dos americanos querem um processo de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Essa porcentagem é maior do que os 41% que se opõem a Trump passar pelo processo de impeachment, algo que só ocorreu em 2 oportunidades na história do país. O Congresso iniciou, mas nunca finalizou o impeachment dos presidentes Andrew Johnson, 1829-1837 e Bill Clinton, 1993-2001, enquanto a possibilidade do julgamento político forçou a renúncia de Richard Nixon em 1974. Só 43% dos indagados consideram que Trump finalizará seus primeiros 4 anos de mandato. 6:46. O relator da Comissão da Reforma Política na Câmara, deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, propôs no parecer mais recente o parcelamento em até 60 meses para o pagamento de multas eleitorais de partidos políticos. A proposta de parcelamento integra o terceiro relatório parcial de Vicente Cândido, que deverá ser analisado pela comissão na semana que vem. Após a aprovação da medida provisória MP 756/16, que alterou os limites da Floresta Nacional Flona do Jamachim, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou no final da noite de ontem mais uma alteração na área de proteção ambiental com a votação da medida provisória 758/16. Desta vez a alteração servirá para dar passagem à estrada de ferro EF-170, também chamada de Ferrogrão, em fase de construção e próxima à BR-163 no Pará. O ex-executivo da empreiteira Odebrecht, Fernando Migliaccio, confirmou aos investigadores da Operação Lava Jato que a empresa usou de 30 a 40 contas no exterior para o pagamento de propina. A informação consta nos depoimentos de delação premiada do ex-diretor, que tiveram sigilo retirado ontem por decisão do ministro Edson Fachin, relator da operação no Supremo Tribunal Federal. No primeiro dos 15 depoimentos prestados à Procuradoria-Geral da República, Fernando Migliaccio também confirmou que criou uma cópia do sistema de informática Drauzes, criado pela empreiteira para gerenciar o pagamento de propina, para tentar fechar as contas e remeter os valores para a empreiteira após a deflagração da Lava Jato. O sistema foi mantido até janeiro do ano passado, quando o delator foi preso na Suíça. As propinas que teriam sido pagas a Adriana Carla Floresta Feitosa, e superintendente do Ministério da Agricultura no Tocantins,
podem ter servido até para pagar os custos do velório e enterro da mãe dela. É o que apontam as investigações da Polícia Federal, de acordo com a decisão da Justiça que autorizou a Operação Lucas, deflagrada ontem. Segundo as investigações, ela também usava dinheiro de propina para custear despesas com a Faculdade de Medicina dos filhos, além de muitas viagens turísticas. A Força-Tarefa da Lava Jato descobriu que pessoas investigadas do escândalo de corrupção da Petrobras estão usando a lei de repatriação de bens e de dinheiro para lavar recursos que vieram de propina. Mas a Receita Federal afirma que, se for comprovado que o dinheiro é de origem ilícita, a legalização dos recursos vai ser cancelada. A estratégia é ousada: receber dinheiro de propina no exterior e depois usar um canal oficial para repatriar e regularizar milhões de reais. Um esquema que, segundo os investigadores da Lava Jato, só é possível por causa de uma brecha no programa de regularização cambial e tributária chamada Lei da Repatriação. O desembargador Neviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, derrubou a decisão do juiz Ricardo Leite da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, que havia suspendido a permissão de funcionamento do Instituto Lula. Na avaliação do desembargador Neviton Guedes, não ficou demonstrado como a suspensão das atividades do Instituto poderia impedir as supostas atividades ilícitas apontadas pelo juiz. Além disso, para Guedes, a suspensão seria totalmente inadequada para atingir o fim pretendido. O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, entregou ontem ao juiz Sérgio Moro registros dos encontros que teve com Lula, Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, e João Vacari, ex-tesoureiro do PT. Os arquivos servem para corroborar o depoimento do empreiteiro na Lava Jato. O material foi anexado à ação penal, no qual Pinheiro e Lula são réus. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, marcou para o dia 6 de junho a retomada do julgamento da ação contra a chapa Dilma Temer, vitoriosa na campanha de 2014. A ação pode levar à cassação do mandato do presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer assinou medida provisória autorizando o parcelamento dos débitos dos municípios e estados com INSS com desconto de 25% nos encargos das dívidas, 50% das multas e 80% dos juros. Logo depois, a Confederação Nacional dos Municípios anunciou que vai apoiar a aprovação da reforma previdenciária. Com os descontos, a dívida da cidade com o INSS cai para 30 bilhões de reais. O Brasil tem a maior e mais complexa rede de bancos de leite do mundo, com 221 unidades e 186 postos de coleta, segundo o Ministério da Saúde. Apesar da estrutura e das mobilizações, o número de doações ainda é baixo e a rede brasileira de bancos de leite humano consegue suprir aproximadamente 60% da demanda para os recém-nascidos prematuros e de baixo peso, internados em unidade de terapia intensiva neonatais do país. Para ampliar a conscientização sobre a importância da doação de leite humano e incentivar a prática entre as mães que a amamentam, o Ministério lançou ontem a campanha Doe Leite Materno de 2017, em parceria com a rede de bancos de leite. A amamentação é o principal fator de redução da mortalidade infantil, pois diminui a ocorrência de diarreias e infecções, principais causas de morte em recém-nascidos. Estima-se que o aleitamento materno reduz em até 13% a morte de crianças menores de 5 anos por causas preveníveis. 6h51 em Manaus, destaques de capa dos principais jornais do país hoje. O Globo do Rio de Janeiro. Trump pediu ao diretor do FBI que parasse inquérito, revela memorando. A Folha de São Paulo. Procuradores reúnem agendas que contrariam a versão de Lula em ação. O Estado de São Paulo. Julgamento que pode caçar Temer e deixar Dilma inelegível por 8 anos sem data marcada. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Idosa é baleada após 2 homens efetuarem 2 disparos contra o neto dela. Valor Econômico. Temer negocia dívida de municípios e estados por apoio à reforma da Previdência. Estado de Minas. Delator revela que Odebrecht montou plano de fuga para seus executivos. Recife, Jornal do Comércio. Ike Batista não tem como pagar fiança e pode voltar à prisão, diz advogado. Fortaleza, Diário do Nordeste. TJD suspende Fortaleza de atividades esportivas por 30 dias e ameaça estreia em casa. 0 hora, Porto Alegre. Léo Pinheiro entrega a Moro registro de encontros com Lula. O Brasil Econômico. País tem maior saldo positivo de vagas de emprego em abril desde 2014. Edições impressas locais, Jornal do Comércio. Indústria e construção civil perdem mais vagas. Agora. Pirata executado por roubar verdureiro. Em Tempo. Arthur lança pacote de obras. A Crítica. Ministério Público move 6 ações contra a Humanizare. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem José Alberto Zegdeg, Fabrício Nascimento, Larissa Balheiro, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.